Olá, desenhistas! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bruna, autora do quadrinho Orion em uma Cidade Mágica. Eu fiz esse quadrinho aqui, muito bonito, né? Já tem um tempinho aqui que eu não posto no canal, mas eu estou tentando voltar. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, finalmente, um tour pelo meu Bob Goods. Eu já sei que a trend já passou, todo mundo já não aguenta mais, mas eu quis colorir no meu tempo e eu não colori junto porque eu estava aprendendo. Eu não tenho costume de colorir livros de colorir, porque como eu sou desenhista, eu coloro meus desenhos. E foi uma experiência, a primeira experiência com livro de colorir foi com Bob Goods, né? Porque eu não tenho muita paciência para colorir esses livros. Assim, esse eu gostei porque teve uma história, lembro uma história em quadrinho e foi muito legal. Eu escolhi esse livro, que é o primeiro do Dia para a Noite, porque é um livro que eu me identifiquei mais com as figuras. Então vou começar a apresentar para vocês os materiais que eu usei e tudo. Eu achei que um vídeo vai ficar mais completo assim. Eu comecei no dia 20 de maio de 2025 e finalizei no dia 12 de setembro de 2025, né? Então foi uma boa caminhadinha aí. A cachorrinha chama Momo, né, que fala no livro. E eu gostei de saber do nome dela, então sabemos disso. Eu comecei essa aqui a primeira página, que fiz uns testes de cores também. Eu quis fazer essa ilustração do dia para a noite por causa do livro, né, que é o nome dele. E eu comecei, ó, vou falar, colorei com essas canetinhas aqui, ó. Essas da Maped, que eu gosto demais. E essa aqui também, ó, E essas canetinhas, gente, são a base de água, não são a base de álcool. Gente, essa aqui são da Bic, lembrei, essa aqui são da Bic. E também eu usei esses aqui, ó, a Le Plume, os marcadores da Le Plume. Esses aqui são a base de álcool. Mas também usei lápis de cor, aqui na Momo eu usei lápis de cor, que foi da Staedtler, que meus lápis de cores, eles ficam aqui. E pra cachorrinha, eu usei esse tonalidade assim, um bem mais clarinho, né? Um marronzinho mais clarinho que eu consegui. E o lápis de cor da Staedtler, ele já é clarinho, né? Então, é só colorir mais clarinho, assim. Aí eu pus um lacinho nela aqui. Tem algumas coisas que eu acrescentei. Tentei seguir a cor da cachorrinha do livro, né? Só o gato que eu não coloquei preto, porque eu achei que ele ia ficar muito apagadinho. Então, eu coloquei o gato laranja, que é por causa do meu gato Orion. Então, né, foi uma referência ao meu gato Orion. E vamos continuar aqui a minha lista de pintura, como ficou, toda bonitinha. Ó, o gatinho aqui. Ele não tem nome, então vou colocar ele de Orion, tá? O gatinho Orion, por quê? Por causa do meu gato. E temos todos completinhos. E vamos começar pelo bom dia. A paleta de cores da Momo, eu quis pegar um rosa, roxo. Então vocês vão ver que tudo da Momo que eu fiz sempre foi rosa, roxo. E então quis pegar essa pegada assim, porque eu achei que é a cara dela, né? É muito cheio de lacinho, coraçãozinho, florzinha. Então não teve outras cores. Aí aqui eu pintei lápis de cor. Algumas vezes eu usei canetinha aqui, mas a maioria aqui lápis de cor. Isso aqui eu pus com washi tape de glitter, né? É tipo um washi tape. Essas bordinhas, ó. Não sei se ficou muito exagerado, mas eu quis testar pra dar um tchan, porque essas bordas brancas estavam me irritando muito. Aí eu quis pôr. Então os lápis de cor que eu usei foram esses da Staedtler, da Maped, né? Tem esse também. Eu usei os lápis de cor também da Faber-Castell, esses aqui da Super Soft, também da Koh-i-Noor,
Aqui, ó, foi esse também que eu usei pra cachorrinha Momo, ela tá Stadler, foi essa cor que eu usei, tá? E também, ó, esses são da Kohinoor. São da Kohinoor. Então, vamos lá, sabendo disso, vamos continuar o nosso tour. Fiz os coraçõezinhos, no início eu ia fazer os coraçãozinhos, mas achei melhor colocar essa bordinha. E aqui a parte da cozinha, eu coloquei ela do pijaminha dela de roupão de rosa, azul, a gatinha. Então foi tudo mais de lápis de cor, os detalhes de canetinha, mas também eu fui usando as canetinhas ao longo da história, né? Aqui de novo, washi tape. E aqui, gente, para os detalhes brancos, esses detalhes, eu preferi usar tinta acrílica, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque as canetas de gel não tava pegando no lápis de cor, não pega em algumas partes. Então, eu preferi usar tinta acrílica fosca. Você pega um pincel bem fininho e aí fica maravilhoso, ó. Tem essas partes aqui. E vamos continuar. E agora, no armário da Momo, eu pus uma roupinha nela, não tinha essa roupinha aqui, porque queria pôr uma roupinha nela, mas eu tentei pôr as cores dela aqui, que é rosa, roxo, né? Pus um preto aqui também, pra variar. Aqui a botinha que ela vai usar ao longo da série, essa roupinha eu só inventei aqui na hora, mas eu queria que essa partezinha fosse toda rosa, né? Por causa da escolha da paleta de cor dela, né? E agora, cortando a grama, a gente já não tava aguentando mais pintar essas florzinhas, que são as mesmas coisas em todas as páginas. Então, eu quis dar uma variada. Eu meio que usei essa tinta acrílica fosca, passei por cima e fui redesenhando as florzinhas. Por isso que tem umas flores diferentes aqui. E aqui eu usei esses marcadores lá da Le Plume. Usei esse roxo, né, o amarelo. Então, foi esses que eu usei. Eu coloquei um lacinho, acrescentei algumas coisas. Coloquei uma roupinha no cachorrinho. O próximo foi esse aqui, que eu esqueci o nome já. Trajeto pro trabalho. Ela tá indo pro trabalho, né? O trajeto dela. Então, essa moto eu treinei ela aqui no final, ó. Já escolhi a cor dela por aqui. Aqui foi bom porque eu fui testando umas cores de marcadores que eu queria. Eu pintei ela com as minhas Le Plumes. Eu só tenho essas por enquanto. Eu não usei nenhum marcadores da Touch, tá? Não usei. Mas aqui, acrescentei uma roupinha nela, alguns detalhes. E a minha ideia aqui foi pegar daquele livro Onde Está o Wally, porque não sei se vocês vão lembrar, mas na minha época, lá para os 80, dos anos 80, tinha um livro de Onde Está o Wally, que ele usava esse xadrezinho assim, branco e vermelho. Então, foi basicamente isso, as cores. Então, para pensar em cores de personagem, eu fui pegando personagens que eu já conhecia e fui aplicando. Alguns foi aleatório, como essa aqui, porque eu já não sabia o que fazer, pus uma sainha nela, uma blusinha. E a padaria foi a que eu mais gostei da pintura que eu fiz. Gente, eu quis uma paleta bem rosa, clarinho, bonitinho. Tentei caprichar, ó, os branquinhos aqui do acrílico. E aqui eu vi ideias, referências no pessoal pintando no YouTube. E aí eu fiz esse quadro negro que ficou uma graça. Então, assim, tentei dar um destaque pra padaria. Aí ele comendo o coraçãozinho dele. Eu tentei fazer tipo um ursinho manchado, né? E cinza, assim, porque eu não sabia que cor pintar. Eu tive muita dificuldade de pensar nas cores dos outros personagens, mas em questão da Momo já tava fácil, porque tava bem escolhida. E agora, na parte da padaria, gente, tem algumas coisas aqui que eu não gostei, que foi esse piso.
que eu também não sabia que cor colocar aqui. Porque eu queria realçar mais o balcão, então eu coloquei mais escuro. E a mesa, tentei fazer um xadrezinho aqui no tecido. Até que eu gostei da padaria por dentro, mas essa bolsa aqui também, eu devia ter pensado melhor nessa roupa desse menino, mas eu não sabia mais o que pintar, porque eu não pintei na ordem. Todo mundo pintou na ordem, mas eu fui pulando etapas. Já sabendo algumas cores que eu ia usar nos personagens principais. E aqui, eu vi essa tartaruga na hora, quis fazer ela baseado no Rafael dos Tartarugas Ninjas, por isso que eu pus o Rzinho de Rafael, achei uma graça. Pus aqui uma faixinha dela levantada, como se ele estivesse levantando a faixa vermelha, né, dos olhos. E ele comendo um hambúrguer, aqui pus um mar, em vez de pôr a grama, eu pus mar, né. Os quadros negros aqui, a Momo com outra roupinha. E eu pus uma patinha aqui, né. E vamos para o próximo. Essa foi a primeira pintura que eu fiz nesse livro, né? Quando eu peguei esse livro comprei ele, foi a primeira que eu quis pintar mesmo, para testar, para ver como é que é, porque eu achei um pouco mais fácil para começar, né? Porque eu não queria errar, eu ia morrer de raiva se eu errasse, então eu fui bem com calma. Então, lápis de cor, detalhes de caneta, de canetinha, lápis de cor. Aqui foi a tinta, né? Essa tinta branca. O coelhinho também, que eu errei a cor dele, então eu consegui corrigir com a tinta branca. E as manchinhas também. Então, são várias ideias aí para vocês, quem ainda estiver pintando Bob Goods. Esse eu pintei 5/6/2025. Esse do supermercado foi muito sofrido, porque tinha muita coisa. E eu não sabia o que inventar nessas prateleiras aqui. Então, eu pus uma laranja, melancia, morango, mas cookies, né? Mas eu fiquei muito na dúvida do que colocar. Então, eu pus um geralzão mesmo aqui, mel, pão, e aqui água, mas como se fosse um chips aqui, mas eu acho que eu não fiz direito, porque eu tive que usar a tinta aqui, né? Para fazer. A Momo novamente. Esse gato, gente, eu errei bastante nele. Eu não sabia o que colocar. Aí eu coloquei manchinhas assim por causa da minha personagem no meu livro, ó. Do meu quadrinho, vou mostrar pra vocês. A ideia dele foi baseada na minha gatinha, que é a Nashira, desse meu livro do Orion, das histórias em quadrinho, tá? É uma história em quadrinho. E eu tentei, claro, incrementar aqui os personagens com a minha história, com certeza também. Essa foi a ideia desse gato aqui. Por isso que ele pôs até um cabelinho nele, assim. Aqui era uma página que eu queria muito que desse certo. Não sei se deu, eu não gostei muito de como ela ficou. Eu queria que ela tivesse ficado melhor. Mas a ideia, né? Aula de violão, coloquei esse cachorro meio roqueiro. Mesmo ele tocando violãozinho, coloquei um rock aqui. E a ideia, eu vi algumas ideias, referências no Pinterest e outras pessoas fazendo, então eu quis fazer alguma futurista aqui, coloquei até essas luzinhas, eu que acrescentei essa parte das luzinhas. E essa guitarra, gente, eu errei muito nessa guitarra, não sabia que cor colocar nessa guitarra, né? E aqui também do violão dela eu errei bastante, tanto é que eu tive que passar essa tinta, gente, essa tinta me salvou muito. Então, assim, se vocês errarem, eu tenho que lembrar o traço como é que era, né? Você passar por cima, mas essa aqui salvou minha vida, viu? Fica um pouco marcado, como vocês podem ver, assim, em algumas partes quando usa, mas, ó, aqui atrás ficou assim, ó, onde deu pra ver onde que eu uso as canetinhas, né, de marcadores. E vamos continuar. E aí, gente, eu vi muitas pessoas colocando personagens conhecidos no mundo do Bob Goods. Então, eu fiz o meu. Aqui é o yoga, né? Eles estavam fazendo yoga, mas eu vi essa pose, eu lembrei logo do Cobra Kai. Quem não viu essa série, vou colocar uma foto aqui para vocês verem.
Mas eu coloquei a Momo como Cobra Kai, né? Que ela é preto. E Asas de Águia, que é esse ursinho, porque ele tava como se parece que tá voando. E esse cachorro como Miyagi-Do, porque ele tá o mais zen, assim, de todos os três, né? E eu gostei aqui, eu meio que fiz essa parte aqui como se fosse aquelas arvorezinhas do Cobra Kai, no Miyagi, gente, esqueci o nome. Mas eu vou colocar a foto aqui como vocês verem. Eu não sei se eu gostei muito, mas porque eu tive que usar essa tinta para cobrir, porque eu já tava cansada de pintar essas mesmas florzinhas toda vez, gente. Não dá. Foi minha primeira tentativa de pôr do sol aqui. Também não sei se eu fiz muito certo, mas assim, vocês viram que eu usei lápis de cor e canetinha. Lápis de cor, canetinha aqui. Tudo canetinha. Ó, aqui quase não usei do marcadores. Esse aqui eu tava com muito cuidado para não errar aqui. Ainda dei uma errada na janela. Mas eu gostei muito de como ficou, porque aqui foi meu segundo pôr do sol. Lápis de cor, caneta, canetinha. E aí, ó, fui deixando o próprio branco do papel também para fazer esse detalhe. Né, aqui eu coloquei ele meio Sherlock Holmes. Eu coloquei a mão toda arrumadinha, caminhando aqui. Eu gostei muito dessa página, foi uma das minhas favoritas. E aqui, gente, como eu sou cosplayer, eu quis colocar cosplays também, igual lá no Cobra Kai, como vocês viram. Eu vi isso aqui e não deu outra. Eu quis colocar eles vestidos de Luffy e Nami de One Piece. E aí eu peguei a referência dos personagens e coloquei. E aqui foi meu terceiro pôr do sol. Não sei se eu melhorei, mas eu tentei melhorar. E foi muito bonitinho, gente. Nossa, eu gostei bastante. Ó, aqui já usei, tá vendo? Já dá pra ver a marcação. E aqui, gente, eu fiz essa página como se fosse eles saindo de um evento, né? Aqui jantar com os amigos, mas é como se fosse eles saindo de um evento, todo mundo de cosplay. Então, é claro, eu coloquei o Rafael de Tartaruga Ninja. Eu coloquei ela das meninas super poderosas por causa do lacinho. Este aqui, ele é o único que me lembrou, foi o Samurai Pizza Cats. É um anime, vou deixar aqui foto pra vocês verem. Mas é um anime de gatos, então foi meio que a referência. E também temos o Luffy, o Donald, né, da Disney. Fiz o parque, não tem como. E ela de Nami, basicamente. E o gato Oreo. Coloquei o nome dele de Oreo, tá, gente? E eles comendo sushizinho, sakuras. Bem bonitinho aqui. O fundo vermelho eu não sei se ficou legal, mas eu tentei pegar aquelas ideias de restaurante japonês, né? Mas vamos continuar. O chão também eu não sabia o que fazer, então por cinza mesmo. Essa parte aqui, eu não tava querendo errar, tava morrendo de medo de errar. Eu tava na dúvida do que fazer, eu errei nesse gato de novo, gente. Esse gato não sei o que acontece comigo, mas no final até que ele ficou legal. Eu que acrescentei esses olhinhos a mais nele. E eu achei que ficou legal, porque à noite, eu sempre gosto mais de pintar à noite do que dia. Eu acho que eu gosto de fazer esses efeitos de luz. E como sempre, gente, eu só usei basicamente tudo isso que eu já tinha. Eu não precisei comprar nada extra, nem milhares de canetinha, nem nada assim. Tudo isso eu já tinha. Eu sou desenhista, então eu fui usando, sabe? Porque eu tava precisando usar meus lápis de cor, tem muito tempo que eu não usava eles. Então foi basicamente o que eu já tinha. Não precisei comprar nada mais com isso. Então, assim, coisas simples, gente. Da Stadler, Faber-Castell, tudo dá pra pintar Bobbie Goods. Então, coisas bem simples. Até da Maped aqui, ó. Da Maped dá pra pintar. Esse eu já fui um pouco além. No céu eu tentei usar a minha aquarela, tinta de aquarela mesmo. Porque eu queria fazer algo diferente, ó. Ela, não sei se dá pra ver, mas eu tentei usar a aquarela metalizada, então dá uns brilhinhos, tá vendo? Não sei se dá pra ver. Mas se você mexer bem assim,
Eu acho que dá pra ver, né? Então, eu coloquei a Momo com a roupinha e onde está o óleo de novo. E, ó, tá vendo? Meio metalizado, assim. E eu coloquei, tipo, um durex azul colorido aqui, pus um monte de estrelinha. Que eu não queria pintar a borda, gente. Já tava ficando cansada já de Pop Goods. E aqui, gente, esse aqui, quando eu vi isso, Peter Pan sempre foi uma das minhas histórias favoritas. Então, não deu outra. Aí eu fiz ela vestida de Peter Pan, como se ela estivesse imaginando. E aqui eu que acrescentei esse navio, né, do Peter Pan voando, como no final do filme. Quem viu o filme vai saber. E aqui coloquei glitter para ser a Tinkerbell, como se tivesse a Tinkerbell voando aqui. E o livro chamado Peter Pan, escrito aqui. Mas, gente, olha, muito bonitinho. Eu gostei demais. Assim, eu errei, dei uma erradinha aqui nessa parte, mas são detalhes, gente. Eu já não sabia mais o que pintar. Essas foram das últimas páginas que eu tava pintando. E essa também eu finalizei com a mesma paleta de cores da primeira vez que eu pintei aqui, ó. Que eu vou pintar. Aí, tá vendo? Eu tentei deixar tudo bem parecido, com a mesma paleta, já que é uma história, uma sequência. Eu não fiquei inventando muita moda, né? E eu queria fazer bem direitinho, assim. Então, ó, canetinha aqui, ó. Deu pra ver onde que eu usei marcadores. Aqui eu usei também pouco marcadores. E aqui o lojinho noturno. Esse eu achei que eu não ia conseguir fazer o efeito da geladeira, o brilho dela, né? Que eu vi muitas pessoas fazendo, mas até que eu consegui. Aí eu fiz o pijaminha dela de florzinha, né? Pra combinar com aqui a cama dela. Então eu acho que ficou lindo, assim. Eu gostei bastante desse final. Mas a primeira página que eu pintei mesmo, né, além daquela, foi essa aqui de teste. Eu testei todos os meus materiais daqui. Então, canetinhas, tudo, super soft, ó. Super soft, bic, marcador, Maped, coloquei tudo. Maped Aqua, Cis Pastel, que eu tenho as lápis de cor do Cis, aqui também da Coinor. Então, foi testando tudo antes de começar. Então, aconselho vocês pintarem essa página de teste antes, gente. E essa aqui são lápis neon. Não parece, mas são esses lápis neon aqui, ó. E o final é esse, ó. Até aqui atrás como é que ficou, gente. O final é esse. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui da Momo. Quis deixar ela bem originalzinha, com a corzinha dela. E foi basicamente essa corzinha maravilhosa aqui que aguentou bem a Momo, ó. Sobreviveu ao livro. Gente, eu tava lá editando e não falei pra vocês duas coisas, né? As minhas pinturas favoritas, os meus coloridos. E eu usei isso aqui, ó, pra ficar por baixo da folha. Tá vendo como é que tá manchado? Como me salvou? Isso aqui veio de um quadrinho que eu comprei, que vem naqueles quadrinhos de capa dura pra proteger, né? E acabei pegando e serviu muito bem, porque eu não tinha o acetato. As minhas páginas favoritas desse livro foi, com certeza, eu gostei dessa, uma das favoritas. Em segundo lugar, né, a minha primeira favorita é a da padaria. Essa que eu tomei muito cuidado para não dar errado. Segundo lugar, esta daqui. Essa aqui eu não gostei. Terceiro lugar vai essa aqui, que foi a primeira que eu pintei. Essa não. Essa também não. Quarto
lugar, eu acho, é essa daqui. Apesar desse errinho aqui, vamos desconsiderar aí o meu primeiro pôr do sol. Eu gostei da minha ideia. Gostei dessa. Não ficou exatamente como eu queria, mas eu gostei da estética que eu queria, os telhadinhos vermelhos, essa ideia aqui dos vermelhos, da grade aqui do vermelho, então, e ele ficou muito do jeito que eu queria, então, eu gostei bastante. Eu gostei muito dessa página do passeio ao pôr do sol, porque eu fiquei morrendo de medo de errar e ficou linda, 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 amei. Essa não muito, eu queria gostar mais dela, mas não muito. Eu queria gostar mais dessa também, mas eu errei muito desse gato. Mas até que parece que a lareira está dando um reflexo nele. Então, essa pode ser, acho que é a quinta, nem sei mais, gente. Essa aqui também eu gostei bastante. E essa, gente, não, essa aqui, meu xodózinho, porque Peter Pan foi um dos meus livros favoritos e animações favoritas da Disney. E tinha que ter referência, não tinha como. Eu já vi Rapunzel, gente fazendo Rapunzel, já vi gente fazendo várias outras referências. Mas eu preferi Peter Pan. E eu gostei desta daqui. Por incrível que pareça, eu gostei dessa. Fiquei morrendo de medo de errar na parte da geladeira, mas eu acho que ficou bem legal. E vocês? Quais foram as suas... a pintura que vocês viram aqui nos meus coloridos que vocês mais gostaram e quais que vocês menos gostaram? As que eu menos gostei, com certeza, foi essa. Foi essa aqui da grama, não gostei muito. Aquele do violão, essa aqui eu não gostei de como ficou. E essa também não gostei. Sei lá, não gostei nada dela. Faria totalmente diferente. Mas eu estava aprendendo, né, gente? Paciência. Essa aqui, apesar de eu ter gostado das fantasias, da ideia, eu não gostei dessa parede vermelha, porque eu já vi uns restaurantes que tem essa parede vermelha. Vou deixar foto aí das minhas inspirações que eu tentei pegar. Mas não sei, aqui eu não sabia que cor colocar, nem aqui no chão, já não sabe. Tava cansada, foi uma das últimas páginas que eu pintei. E aí, não deu muito certo. Mas aqui eu gostei do efeito da lareira. Foram essas. Me digam aí quais foram as suas favoritas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó, aqui no final, eu que comecei também, fiz os testes antes. Muitos testes, ó. Antes de começar, já escolhi a cor da moto aqui, em vez de escolher lá na hora, sempre peguei aqui a cestinha, a guitarra, né? Mesmo assim, escolhendo, eu ainda errei, mas porque tinha outros detalhes que não tinha aí nessas escolhas, né, de teste. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tenham inspirado a vocês a pintar Bobbie Goods ou outros livros de colorir. E ver que também lápis de cor dá para pintar Bobbie Goods, sim. Muita gente falou que é só canetinha e marcadores, mas não. Pode ser lápis de cor, o que você quiser. E também tinta aqui, ó. Tinta acrílica fosca, simples assim. E um pincelzinho. Tudo se resolve, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!